Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Hoy vamos a ver una clase muy importante en mi pensamiento. Yo creo que es una de las más importantes de primera era, o sea, de RESP. Básicamente lo que vamos a desarrollar hoy es neumonía adquirida en la comunidad. Como yo dije, es una clase bien importante y es una clase que generalmente se pregunta en los exámenes, o sea, fundamentalmente diagnóstico y tratamiento. Los docentes le gustan preguntar mucho respecto de esa clase. Hoy vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad, si es una patología bien frecuente y también es una patología que pregunta mucho en los exámenes, principalmente en el oral de primera era y en el final, también se pregunta bastante en el final. Neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía, cuando nosotros ya vimos en síndromes pulmonares, si nosotros vimos síndrome de condensación, acá vamos a hablar de neumonía. Todos os hallazgos físicos, hallazgos clínicos que ustedes encontrem um paciente com síndrome de condensação, temos que pensar no diagnóstico diferencial, ¿sí? De síndrome de condensação, que seria edema agudo de pulmão e pneumonia fundamentalmente. Então, gente, acá vão haver pneumonia e quando chegamos à inspeção, palpação, percussão, auscultação, vocês se acordem do síndrome de condensação, por favor. O que passa acá? Então, em la pneumonia, a infecção do parênquima pulmonar, sí, generalmente es dada por bacterias, virus o hongos, pero lo más frecuente es que sea bacteriana, la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, infecta ese parênquima parênquima pulmonar, gente, parênquima pulmonar, perdón. Infecta esse parênquima pulmonar, esse pulmão, e então se transforma de blando a duro. E isso impossibilita as trocas, o intercâmbio gaseoso de maneira correta. Qual é a fisiopato? Acá em la fisiopatologia, temos basicamente microaspirações, macroaspirações e alterações de los mecanismos de defesa. Quando falamos de microaspiração, generalmente estamos falando de nós mesmos, quando não temos nenhuma patologia. As microaspirações se dão las bacterias de la orofaringe que colonizan la orofaringe, muchas de las veces pasan algo a la tráquea y entonces puede descender hasta los pulmones. Y a eso llamamos de microaspiración. La macroaspiración, a su vez, es distinto. Por ejemplo, el amigo borracho, o si ustedes tuvieran clase con Honorá ya, Honorá pasa un video que el tipo está vomitando mucho y a veces se aspira. Y entonces eso llamamos macroaspiración. Cuando tenemos contenido, por ejemplo, gástrico o del tubo digestivo, pasa mucha cantidad al trato respiratorio y con eso puede producir neumonías. Entonces tenemos la microaspiración, que generalmente suele ser fisiológica, gente, suele ser fisiológica, y la macroaspiración. La macroaspiración, yo expliqué del paciente borracho, pero generalmente por una falta de un reflejo, del reflejo de la tos, ¿sí? Del reflejo de la tos. Entonces, el paciente aspira ese contenido del tubo digestivo y no consigue toser, entonces queda ahí en el pulmón y hace la mierda. Alteraciones de los mecanismos de defensa. Acá sería fundamentalmente los pacientes ancianos. Si ustedes tienen abuela, abuelo, acuérdense del abuelo que muchas veces no consigue toser de manera eficaz, o sea, la tos es básicamente un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo contra estos agentes. ¿Qué pasa? Cuando cualquier cosa irrita el tubo respiratório, el trato respiratório, irrita, entonces va a producir la tos. Entonces, los pacientes que tienen tos ineficaz por diversas causas pueden tener pneumonias frecuentes y a repetición. Trastornos deglutórios, gente. Acá entrarían los pacientes con ACV y demencias, básicamente. ¿Sí? De una forma bien sencilla de explicarles. Que, por ejemplo, el paciente tiene un trastorno en la deglución, sea en cualquier de la fase oral, orofaríngea o esofágica, y entonces eso produce una alteración en ese mecanismo de la deglución y pasa contenido del tubo digestivo al tracto respiratorio. Alteração mucociliar. Acá entraria, por exemplo, uma fibrose quística e também o síndrome de Carter-Henner. Se vocês se acordam, quando temos alteração, las cilias, el muco ciliar, las cilias utilizan, hacen el barrido, ¿sí? Limpian, o sea, trasladan desde el pulmón hacia afuera, hasta externo, las bacterias, hasta la orofaringe y entonces es deglutida. Para eso hay las cilias hacen un barrido de las bacterias o de lo que hay ahí, de hongos, de lo que sea, y eliminan esas bacterias evitando la neumonía.
Cuando tenemos alteración mucociliar, por ejemplo, en fibrosis quística o síndrome de Cartagena, gente, ahí las cilias no funcionan bien, entonces no hacen el barrido, las bacterias quedan ahí. Como tenemos moco, el moco sirve como alimentación, sirve como alimento para esas bacterias, hongos, esos microorganismos. Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente: coloniza, empieza su proliferación y ahí sí puede producir la neumonía. Después tenemos acá, como ustedes pueden ver, alteraciones del sistema inmunológico. Gente, alteração do sistema imunológico acá entraria, por exemplo, no HIV, um paciente diabético, um paciente que utiliza corticoide, um paciente que, por exemplo, está em estresse intenso. Esses pacientes que têm comorbilidades, vamos chamar de comorbilidades, isso, insuficiência cardíaca, o que seja. A estes pacientes temos que abrir o olho porque muitas das vezes têm pneumonias a repetição, sim, pneumonias a repetição. Quando vamos falar de epidemiologia, então, a fisiopatologia, acuérdense, microaspiração, macroaspiração e alteração dos mecanismos de defesa, que aí temos 4 mecanismos de defesa. Epidemiologia, gente, quando falamos, é muito frequente, sim, a incidência é de 10 a 15 cada 1000 habitantes por ano, ou seja, muito frequente. A mortalidade é a sexta causa de morte no mundo e o promédio de 4% dos pacientes com pneumonia falecem, ou seja, morrem. 4%, esse é o grave, pongo em estrellita, porque se pergunta no exame, 4%, gente, de las pneumonias adquiridas na comunidade são associadas a um câncer de pulmão oculto. O que queremos dizer com isso? Por exemplo, imaginem, o câncer, por exemplo, endobronquial, o câncer cresce e então se obstrui o brônquio de uma maneira, não necessita ser completamente, mas obstrui um pouco o brônquio e impossibilita essas cílias, todo o mecanismo de defesa, impossibilita esse mecanismo de defesa que seja normal. Ou seja, o que vai passar acá é que o tumor obstrui então o brônquio ou as estruturas aí e vai causar um acúmulo de secreções, de bactérias e micro-organismos, porque não sai totalmente. Então, pode proliferar-se aí as bactérias e causar uma pneumonia. Acá, acuérdense uma coisa do câncer de pulmão oculto. Pneumonia a repetição em um lóbulo ou um sector, sempre é no mesmo sector, por exemplo, da multipneumonia no mesmo sector, ojo que pode ser um câncer. 4% pode estar associado a um câncer. Gente, 4%, pensem que, sim, 4% é pouco, mas imaginem, 4% de 100 pessoas, 4% são 4 já. Então, é bastante coisa, é bastante coisa. Vamos agora, isso falamos de pneumonia por lo general. A pneumonia aparece devido a isso. Pero quando falamos de pneumonia adquirida em la comunidade ou extra-hospitalária, temos que saber o germe mais frequente. ¿Por que temos que saber? Porque pergunta, ¿sí? Qual é o germe, como se trata, diagnostica e se trata o paciente. O germe mais frequente é uma bactéria que é o Streptopneumoniae. Como se propaga isso? Como infecta? Generalmente por el aire, ¿sí? E requer um contato próximo prolongado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, meu padre está com pneumonia, eu necessito um contato prolongado com esse paciente ou com meu padre, porque mais de 6 horas por dia, generalmente. Porque muitas das vezes, quando se propaga por el aire, nós inspiramos, a bactéria vem, coloniza primeiro a orofaringe e a vezes descende, muitas das vezes não descende e quedam aí. Então, ojo, há que quedar um contato bem por tempo prolongado com esse paciente. E há outros micro-organismos que aí seria solamente um 15%. Quais são os fatores de risco para passar uma pneumonia adquirida na comunidade? Alcoolismo, imunodepressão, exposição a animais de granjas, aves, hospitalização, pacientes com comorbilidades, que seriam maiores de 70 anos, EPOC, insuficiente cardíaco, diabetes, insuficiência renal. Acuérdense que todo isso são fatores de risco. Muitos deles são comorbilidades, como o paciente com EPOC pode ter mais facilidade de padecer uma pneumonia. O paciente diabético, aún mais, porque o diabético tem todo um transtorno por todo o corpo. ¿Sí? La diabetes é uma enfermedade de mierda, em meu ponto de vista. Em questão de comorbilidades, é uma das piores, junto com a hipertensão. Pero acá, gente, acuérdense da diabetes, porque facilita a proliferação de micro-organismos. E como nós sabemos que a diabetes faz isso? Porque, por exemplo, o paciente diabético, muitas das vezes, tem dificuldade para cerrar uma herida, porque
hay una alteración en todo el proceso de cicatrización por cuenta de la glucosa que está muy elevada. Entonces, siempre acuérdense que el diabético, insuficiente renal, cardíaco, EPOC, acuérdense de comorbilidades, por ejemplo, acuérdense 4 o 5, que ya es lo suficiente para hablar. Y no hablen solamente en el oral, por ejemplo, el paciente con comorbilidades se trata con amoxiclavulánico. Si el paciente sin comorbilidades, solo amoxi. Acuérdense de 3, 4 o hasta 5 comorbilidades, que serían esas: la edad, HIV, diabetes, EPOC, lo que se acuerden de patologías crónicas, enfermedades crónicas, síndromes crónicos, pueden decir, gente. 10% de las neumonías necesitan internación, o sea, como ustedes pueden ver acá, y como ya fue estudiado, es una patología que muchas de las veces se puede tratar en el ambulatorio. Es bien tranqui mismo. Y no existe principio de neumonía, eso no existe. O está con neumonía o no está, gente. Ojo con eso también, porque por ahí les pueden joder en el oral. Por ahí, hasta mismo ustedes ya escucharon eso, pero no está correcto. El correcto es o está con neumonía o no está, porque principio de neumonía no se trata. Si tiene neumonía, vamos a tratar, si no, no se trata. Entonces, streptonemia hay 85% de los pacientes de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es la clínica de esa neumonía? Gente, clínica é muito importante. Por isso eu puse tantas estrellitas e isso sepan sí o sí, porque a clínica, o diagnóstico da pneumonia é clínico radiológico. Quais são as características? Quais são os sintomas desse paciente? Tos, os pacientes geralmente referem tos, fiebre elevada, disneia, dolor em pontada de costado e ojo acá, o dolor em pontada de costado se dá por derrame pleural paraneumônico, que é dos mais frequentes. E acuérdense, não é derrame muito grande, é derrame chiquito. Quando aparece esse dolor em pontada de costado, al final da inspiração pode aparecer dolor em pontada de costado, que geralmente se dá acá na porção lateral do tórax ou na porção posterior. Sí, depende. Se é muito chiquito, porção posterior, mas se vai crescendo um pouquinho mais, se vai yendo hacia a porção lateral do tórax. Basicamente, então, saber que há fiebre, tos, disneia e dolor em pontada de costado podem aparecer. E uma cosita muito importante, gente, muito importante. Em los extremos de la idade, puede evolucionar los pacientes sin fiebre. ¿Qué yo quiero decir? El anciano generalmente no viene con fiebre. Sí, ojo en eso. Y eso también es pregunta de examen también para nuestra vida clínica. El paciente es muy anciano, no muy anciano, pero sino que 60, 70 años, generalmente consulta por otra cosa y cuando le van a hacer una radiografía tiene neumonía. Por ejemplo, el paciente viene desde sensorio, está hablando mierda, no habla correctamente las palabras, está desubicado em tempo e espaço. Gente, ojo nesse paciente anciano, porque pode estar com um processo infeccioso. E esse processo infeccioso pode ser uma pneumonia. Os pacientes, acá sim, evolucionam sem fiebre, um 50%, até 50%. Então, é muito importante que nós tenhamos muito ojo clínico para saber diagnosticar a esses pacientes. Sempre hacer quando o paciente ingressa uma inspecção, uma boa auscultação, gente, porque acá vamos a ver que pode haver crepitantes. Então, ojo com essa enfermidade de mierda. Sí, neumonía pode ser o falecimento de um paciente anciano. Los extremos de la idade, cuidar com esses pacientes que não apresentam fiebre, ¿sí? Porque por mais que seja um processo infeccioso, a imunidade do paciente anciano é distinta, não é que é distinta, mas a reação imunitária é um pouquinho distinta. Então, como síntomas generales, os pacientes vão ter mal-estar general, astenia, sudoração, mialgias e cefaleia. Isso, acuérdense del síndrome febril. Sim, é mais fácil acordar do síndrome febril, porque aí temos coisas para dizer em la clínica. La via de contágio pode ser hematógena ou inalatória, de la pneumonia adquirida em la comunidade. Hematógena, eu digo quando o paciente hizo por exemplo, acá eu tenho um corte, hizo um corte, ou quando foram poner uma via, aí le inyectaram sem querer, expusieron a um streptoneumoniae ou micoplasma ou a lo que for. Então, gente, ojo com isso. E agora, como se presenta, não, sino que como se presenta a pneumonia. Temos a pneumonia típica e a pneumonia atípica. A típica é basicamente de comienzo agudo. El paciente generalmente suele presentar expectoración. La expectoración es purulenta,
o sea, el catarro, la secreción tiene un color más amarillento. Puede haber dolor pleurítico, no es que siempre hay, pero puede haber. Y la radiografía hay consolidación pulmonar. Y como ya hablamos en los síndromes respiratorios, ¿qué hay que tener para en la radiografía ser síndrome de condensación? Broncograma aéreo. Y eso es pregunta de examen, pongo una estrellita ahí. Y también, como está acá, derrame pleural. Dolor pleurítico, pero se da por un derrame pleural. Y en la atípica, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, ese paciente tiene no hablan neumonía, gente. Cuando ustedes ven solamente la radiografía, no hablan neumonía. Por favor, digan el patrón radiológico. ¿Sí? No hablan, tiene neumonía, porque la neumonía es un diagnóstico clínico radiológico. Acá, por ejemplo, el paciente tiene un síndrome, no tiene un síndrome de condensación, sino que tiene radiopacidad en tercio inferior del hemitórax derecho. ¿Sí? Y como, acá no, yo no consigo ver mucho, pero por ahí se consigue ver, pero parece que hay broncograma aéreo. Yo creo que hay. Sí, justamente por acá parece que yo veo un broncograma aéreo en esa región. Bueno, eso es la neumonía típica. Y la atípica, ¿cómo se ve? El comienzo de la atípica generalmente es más subagudo, o sea, es gradual, no es tan explosivo como si fuera la típica. El esputo del paciente es mucoso o puede presentarse con tos seca, ¿sí? Hay manifestaciones más extra respiratorias, como por ejemplo artralgias, todo el síndrome febril, el paciente puede presentar astenia, sí, pero muchas de las veces tiene también alteraciones del sensorio. Falla con el tratamiento con beta-lactâmicos, o sea, amoxi sería, no funciona en ese paciente porque los gérmenes de la neumonía atípica son distintos. Y también la radiografía cambia, gente. La radiografía hay infiltrados asimétricos heterogéneos y no hay broncograma. Entonces, eso es lo que tienen que hablar en la hora del oral. Otra cosita, agreguen los gérmenes acá abajo de esa tablita. Creo que puse en el repaso a ustedes esa tablita, entonces agreguen los gérmenes, agarren flechitas y pongan los gérmenes. Y acuérdense del broncograma aéreo. ¿Cómo vamos a estudiar ese paciente? Ahora quiero que presten bastante atención. ¿Cómo estudiamos a ese paciente? Con neumonía. No sabemos que tiene neumonía, pero imagine, ustedes están de guardia, llega el paciente con tos, toda la clínica, fiebre, astenia, anorexia, dinamia, perdió un poco, está sudoroso. Llegó el paciente así, ¿cómo ustedes van a seguir con la entrevista? Básicamente, la inspección, lo primero que hay que, primero que hay que hacer, que generalmente se hacen las enfermeras, es signos vitales. Sí, después vamos a la inspección. A la inspección, gente, acuérdense que hay la fascia neumónica, es raro de ver y también es bien específica, pero puede aparecer la fascia neumónica, que es aquel que tiene las mejillas rojas. Sí, básicamente es una fascia febril, pero puede presentarse así, fascia. Empezamos por ahí. Después a la inspección, ¿qué debemos mirar? Debemos mirar si, por ejemplo, el paciente tiene acá en los labios lesiones herpéticas. Después vamos al tórax, mirar el tórax. Ahí nos vamos a acordar de todos los síndromes respiratorios, que acá, por ejemplo, en inspección vamos a tener disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, ¿Qué puede haber más? Puede haber también, si el paciente está muy grave, acuérdense, tenemos el paciente siempre que está compensado y descompensado. Si el paciente está muy grave, ya descompensado, tenemos que pensar en una sospecha de sepsis desse paciente com neumonía, porque acuérdense, é uma infecção que se pode generalizar. Entonces, ojo con eso, gente. El paciente puede venir con sepsis, puede, pero es más raro. Después de la palpación, ¿qué vamos a palpar acá? Acá tenemos que palpar la expansão de bases e vértices, que muitas das vezes, as pneumonias, muitas vezes, as pneumonias, quando se dão solamente em lóbulos inferiores, solo vão afetar a mobilidade das bases, a expansão das bases. Del vértice, a veces sigue igual, sigue conservado. Depois, como palpação, temos que nos acordar de palpar as vibrações vocais, que nesse caso, as vibrações vocais vão estar aumentadas. Percussão, igual del síndrome de condensação, que vão a ter em percussão, vão a ter matidez em la zona de condensação e diminuição da expulsão diafragmática também, e como a auscultação, vão a ter todos aqueles signos, aqueles hallazgos
que vamos auscultar quando auscultamos o paciente, que seria, por exemplo, o soplo tubário, vamos ter pectorilóquia áfona, broncofonia, os crepitantes. Generalmente se encontram primeiro os crepitantes, gente, por experiência, sim. Então, vamos encontrar na auscultação, o murmúrio vesicular vai estar um soplo tubário, pectorilóquia áfona, broncofonia aumentada. Então, e crepitantes. Acuérdense de los crepitantes, ¿sí? Generalmente es pregunta de examen. Miguel me preguntó, por ejemplo, ¿qué son los crepitantes? No en primera era, sino que en segunda era me preguntó qué son los crepitantes en el contexto de un edema agudo de pulmón, no acá, gente. Pero acuérdense de las definiciones básicas. Una cosita que pregunta Sosa, y quiero que ustedes sepan, ¿sí? É que, por exemplo, como você evalua um paciente com pneumonia de lóbulo médio? Gente, pneumonia, tal igual como disse acá, pneumonia de lóbulo médio derecho, lóbulo médio derecho, acuérdense que el lado izquierdo, pulmão esquerdo, não tem três lóbulos, ¿sí? Tem só o superior e inferior, e o direito tem superior, médio e inferior. O direito, gente, se detecta semiológicamente por la porción anterior del tórax. Y eso es pregunta de examen, ¿sí? El del oral. Cuando hablo de examen, yo hablo del oral, gente. Los escritos ahí, no sabemos si va a seguir siendo choice, si es escrito. Entonces, acuérdense para el oral, porque eso pregunta Sosa. Lóbulo médio, pneumonia de lóbulo médio derecho, como se evalúa semiológicamente? Entonces, es por la pared anterior del tórax, ya que no está el lóbulo medio en contacto con la pared lateral. Eso pregunta junto con la semiología respiratória. Sí, Sosa le gusta preguntar mucho semiorrespiratória y eso, además de las líneas y todo, eso pregunta, gente. Eso pregunta porque es una cosa bien importante. ¿Con qué vamos a diagnosticar de manera diferencial las neumonías adquiridas en la comunidad? Con TEP, infarto pulmonar por TEP, porque produce una zona de condensación, neumonía eosinofílica, distrés respiratório, neoplasias, edema agudo de pulmão. Acá de estresse entraria o edema, também com edema agudo de pulmão no cardiogênico e o edema agudo de pulmão cardiogênico acá abaixo, e a hemorragia alveolar. Isso generalmente se dá quando há contusões muito fortes do paciente. Como hacemos o diagnóstico, então, desse paciente com pneumonia? Já les hablei que o diagnóstico é fundamentalmente clínico, pero podemos confirmar com a radiologia. Se é clínico radiológico, não se olvidem isso. Se les presentam solamente paciente, uma radiografia, que o paciente tem uma radiopacidade com broncograma aéreo, nunca digam que é pneumonia assim de cara. Vocês têm que ter a clínica, sí o sí, do paciente para diagnosticar com pneumonia. Gente, acuérdense isso, porque é trampa, ¿sí? Muitas vezes é trampa. Por aí te põem uma radiografia, ou diz que apresenta a radiografia assim, e vos diz pneumonia e está mal. Então, ojo com isso. Como vamos, então, estudar a esse paciente, además, depois que já hicimos todo o exame físico? Estudos complementares vão utilizar para confirmar, valorar a extensão, identificar a etiologia, determinar a gravidade e reconhecer as complicações. Pedimos laboratório, sim, laboratório completo. O que seria laboratório completo? Hemograma completo, recuento de plaquetas. Hemograma completo é rojo e branco, recuento de plaquetas. Podemos pedir, gente, um hemocultivo, podemos pedir também a função hepática, função renal, glucemia e ionograma, gente, não se olvidem de glucemia e ionograma. Os pacientes mais ancianos podem ter alterações do ionograma e também da glucemia, ojo nisso. E glucemia, porque se pergunta quando há suspeita na diabetes também. Mas basicamente, vamos pedir um laboratório completo e se pode agregar acá uma gasometria se o paciente está muito grave. Mas o que é mais frequente, o que mais se utiliza é bem fácil, é a saturometria. Obviamente, saturometria tem vários problemas, sei que muitas das vezes não é exato, mas se pode utilizar de uma maneira não invasiva e mais fácil e mais rápida. Mas se queremos uma gasometria, acuérdense que duele muito o paciente, então só hacemos em casos necessários. Se vemos que o paciente está saturando muito baixo e também vemos que possivelmente está em uma insuficiência respiratória. Estadificação de risco. Diagnosticamos nosso paciente com pneumonia. ¿Sí? Como vamos a estadificar nosso paciente? ¿Sí? O risco do paciente. Temos dois. Eu puse solamente o mais importante acá, que é o CUR 65. Há o PSI, há diversos puntagens aí, 10, 20, 30, diversos puntagens, ¿sí? E há mais informação para memorizar. Então,
les paso lo que generalmente se pregunta, ¿cómo estratificamos el riesgo? Normalmente se pregunta y también se hace, es el CURB 65. ¿Qué es el CURB? El CURB nos habla de confusión mental, si hay o si no hay, o sea, alteración del sistema nervioso central. U de uremia mayor a 40 miligramos por decilitro, acuérdense que es solo un parámetro. Después tenemos la R, que es de frecuencia respiratoria, está en inglés, pero es de frecuencia respiratoria mayor a 30. Presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y 65 se refiere a la edad del paciente, mayor o menor a 65 años. CURB 65, gente, memoricen eso, porque es importante, vamos a puntuar un punto cada uno. Si el paciente, por ejemplo, tiene 65 años, está con confusión mental, ¿sí? El paciente ya va a sala, no es ambulatorio. Es importante saber el CURB para saber también, además de dónde vamos a poner ese paciente, si es ambulatório, sala ou UTI, para el tratamento del paciente, el riesgo. Entonces, paciente que vino con 0 o 1 punto es ambulatório. Va a casa, toma sus remédios, sus fármacos ahí en casa, el antibiótico en casa. Paciente que tiene 2 o 3 puntos es internado en sala y paciente con 4 o 5 puntos es UTI, gente, UTI. Yo hice esa, no es una clasificación, sino que es como si fuera como a mí me gusta estudiar, que es así con flechitas, con cuadraditos, así me gusta memorizar. Yo estudio, o sea, leo, después hago así las cosas. Queda más fácil después de revisar. Básicamente, cómo vamos a tratar la neumonía adquirida en la comunidad. Ambulatório, si tiene menos de 2 puntos, o sea, 0 y 1. Internado y UTI. Gente, yo puse acá un resumencito de los tratamientos, como por ejemplo, ustedes pueden ver. Si el paciente 0 o 1 punto no tiene comorbilidades, vamos a utilizar un beta-lactámico o un macrólito. Si el paciente tiene comorbilidades, macrólito más beta-lactámico o quinolona. Obviamente, puede ser beta-lactámico más un inhibidor de la beta-lactamasa, se amoxiclavulánico, como já vamos ver. Se o paciente está internado, é um macrólito mais um beta-lactâmico, doses mais alta, ou na quinolona. Se o paciente vai à UTI, é um macrólito mais um beta-lactâmico ou beta-lactâmico mais quinolona. Paciente com risco de pseudomonas, vamos dar el pipetazo, piperacilina tazobactam, com quinolona, ou também se pode utilizar. Obviamente, gente, há diversas guias de tratamento de pneumonia na comunidade. Isso eu hice para memorizar. Se isso foi como eu escrevi, eu hice para eu memorizar. Pero ahora eu les vou passar o que passou Vera, creio que foi, eu não sei quem deu, de pneumonia, a classe de pneumonia. Para mim também quedou bem sencillo a coisa para memorizar de la outra forma. A vezes eu memorizo assim, eu vou repassar assim, ou de la outra forma, que é essa. Basicamente, antibiótico en el paciente que tiene 0 o 1 punto de CURB. Paciente menor a 65 años, sin comorbilidade, solo amoxi, gente, solo amoxi. Pacientes tranque aí, nuevos, menos de 65 anos, sin comorbilidades, solo amoxi. Pacientes maiores a 65 anos ou com comorbilidades, amoxi mais clavulânico. Qualquer um dos dois está bem, pero amoxi clavulânico eu creio que é mais fácil de repassar. Então, paciente ambulatório, amoxi solo ou amoxi clavulânico. Se o paciente é alérgico aos beta-lactâmicos, eu iria para a quinolona, fluoroquinolona respiratória, que é a levofloxacina. Eu memorizei assim porque é mais fácil para memorizar. Não necessitam saber todos, se sepam solamente uno, ou se querem agregar claritro aí para... se não pode tomar quinolona, que você pode dar claritro. Pero, gente, sepam levofloxacina, que já está mais que lindo. Sim, porque... Generalmente, as perguntas de pneumonia são: decime o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade ou pneumonia a pneumococo. Sí, generalmente é assim as perguntas. Então, memoricem isso que está bom. Se é alérgico, se dá tal coisa. Então, evita uma pergunta de los docentes. Se o paciente está internado em sala, ¿sí? Tratamento de elección é ampicilobactam, que se pode adicionar claritromicina. Pero, gente, eu quero aclarar uma coisa acá. Ampicilobactam, acuérdense uma coisa, é a mesma coisa que amoxiclavulânico. Sí, é a mesma coisa, pero a única diferença é que amoxiclavulânico é via oral e ampicilobactam é endovenoso, intravenoso. Sí, por quê? Porque está em um hospital, generalmente medicamentos intravenosos são mais baratos, então orrenes. Sí, orrenes. Amoxiclavulânico é o mesmo que ampicilobactam, pero ampicilobactam é intravenoso. Você pode agregar claritromicina a esse paciente que está internado em sala, pero vai depender de sua comorbilidade e seu risco de infecção. Tratamento alternativo para ampicilobactam com ou sem claritro é
fluoroquinolona respiratória, ou se pode memorizar também ceftriaxona. Todo intravenoso porque está internado em sala. Então, se paciente ambulatório, amoxi, se menor de 65 anos. Se tem mais de 65 anos ou alguma comorbilidade, amoxiclavulane. Paciente internado em sala, 2 ou 3 pontos, aí sim já passamos a ampicubactam, que é o amoxiclavulânico do hospital, e dependendo do caso, podemos agregar claritromicina. Alternativa a los beta-lactâmicos, vamos utilizar lá fluoroquinolona respiratória, levofloxacina. Depois, gente, paciente que foi a UTI, aí sim, ademais de todo, a intubação, todo isso, que é complicado. Não, a vezes se intuba, a vezes não, pero ojo, sim. Generalmente se intuba en la UTI. Tratamento de elección es ampicubactam, más claritro. Ahora no tenemos la opción de agregar o no. Acá sí hay que agregar, si sospechamos de una neumonía adquirida en la comunidad. Si, por ejemplo, el paciente tiene riesgo de pseudomonas aeruginosa, la pseudomonas escolhida, generalmente la pseudomonas aparece después de la internación. La pseudomonas les gusta mucho de lugares oscuros, calientes y húmedos. Então, se ojo com isso, muitas das vezes se passa de um paciente a outro em la UTI. Quando tem risco de pseudomonas, e há também grande agujero no pulmão, então há que ter muito cuidado. Se, por exemplo, tem risco de pseudomonas, vamos utilizar pipetazo, piperacilina tazobactam, mais claritromicina. Se tem risco de aureus meticilino resistente, agregamos vancomicina, ao tratamento, se agregamos a ampicubactam mais claritro, vancomicina cada 12, com clindamicina ou sem clindamicina. Sim? Gente, depende de cada paciente, por isso eu digo, depende do curso, depende de onde está internado e depende de cada paciente. Se por exemplo, sabemos que em la UTI do Hospital de Santo Tomé há aureus metilino resistente, aí sim já vamos entrar com vanco. Se não há, se não sabemos, não necessita entrar com vanco. Qual é a duração do tratamento? 5 a 7 dias em pneumonia leve e internação 10 a 14 dias, tratamento antibiótico. Acordando que boa hidratação, oxigenoterapia, suporte nutricional, umidificação de las secreções, mucolíticos e kinesioterapia. Todo isso vamos agregar a esse tratamento acá, onde seja que o paciente está hospitalizado. Só para fazer agora uma breve introdução, e para comentar solamente, a pneumonia extrahospitalária atípica, já hablamos, lo que hay que saber, sí, pero ahora vamos a ver los gérmenes. E acuérdense de la palavrita, disociação clínico-radiológica. Se vocês hablam com essas palavritas, que é a disociação clínico-radiológica, eles vão perguntar que é e que você tem que falar. A clínica do paciente não coincide com a radiologia. Sí, é somente isso. Isso é dissociação. A clínica vai simular um quadro gripal. No exame físico, não há síndrome de condensação e só se escutam crepitantes na zona neumônica, gente. Isso é muito importante. Quais são os micro-organismos que podem causar pneumonia extra-hospitalária atípica? Podem ser vírus, Mycoplasma pneumoniae, que em 10 a 15%, Chlamydia pneumoniae e Chlamydia psittaci. Por isso, há que pedir exposição a aves. Ave, lo que sea, se cuida, paloma, se está, por exemplo, um galpão viejo, há que cuidar isso, porque pode dar a pistacosis. Por que é importante perguntar aves? Porque o tratamento da Chlamydia psittaci é distinto de las outras. Há que dar tetraciclinas, la Coxiella burnerii e Legionella pneumophila. Gente, sepam los bichitos aí e o tratamento. É só isso que pergunto. De vuelta acá, pneumonia típica e atípica, como já hablamos. Em la típica, temos síndrome de condensação, ou seja, temos, não é um síndrome, temos radiopacidade bem delimitada com broncograma aéreo. E acá não, acá vocês podem ver que não temos uma radiopacidade e tampouco temos broncograma aéreo. Acá é bem mais difuso a afectação. Agora vamos à pneumonia aspirativa, é o famoso amigo borracho. Se acuérdense, pneumonia aspirativa, famoso amigo borracho, tomou todas, vomitou e aí se tragou um pouquinho de substâncias do tubo digestivo ao aparato respiratório.
Bueno, gente, ¿qué pasa acá en la neumonía aspirativa? Generalmente se produce aspiración de gérmenes del aparato digestivo y las infecciones son polimicrobianas, o sea, no viene, por ejemplo, solo un strepto, solo un neumococo, viene más cosas juntas. Tenemos la micro y la macroaspiración, que ya hablé, y en ese caso, neumonía aspirativa generalmente va a afectar a los pacientes con macroaspiración. ¿Cuáles son los factores de riesgo y que generalmente van a ser el anciano? Alteración de la deglución, por ejemplo, pérdida de las fases orofaríngea ou oral ou orofaríngea de la deglución. Enfermedade neurológica, acá entraria, por exemplo, ACV prévio, seria também demências, alterações da consciência, pacientes que muitas das vezes têm outra enfermidade, que estão, assim, não estão perfeitamente em si, e alteração de reflejo de la tos, porque se aspira como mecanismo de defensa, la tos, que é nosso mecanismo, nosotros empezamos a toser y si no tenemos la tos de manera endémica, si la tos está afectada, el reflejo, entonces no producimos la tos y entonces no conseguimos eliminar ese contenido aspirado del aparato digestivo. Bueno, eso es neumonía aspirativa. Gente, la neumonía aspirativa, sepan cómo se hace diagnóstico, há que buscar, de acordo a cada fator de risco do paciente, há que buscar a causa e tratar a causa. Se muitas das vezes, se o paciente, por exemplo, tem uma ACV e tem pneumonia a repetição, na pneumonias aspirativas a repetição, há que poner sonda nesse paciente. Então, ojo com isso. Como vamos diagnosticar, então? Clínico radiológico. A pneumonia aspirativa, muitas das vezes, dependendo dos micro-organismos, del microorganismo puede producir neumonía a repetición o también puede producir cavitaciones, abscesos. Entonces, ojo. Y el tratamiento de la neumonía aspirativa es muy parecido a del absceso pulmonar. El absceso pulmonar es cuando hay una cavidad que se produce, o sea, una neocavidad en el pulmón por cuenta de una necrosis de ese parénquima pulmonar por una infección. ¿Cuál es el tratamiento? Kinesiología para tentar evacuar esse abscesso. Acuérdense que abscesso não se trata com antibiótico, o abscesso não sale com antibiótico, mejor diciendo. Endoscopia se pode ajudar também para drenar, ¿sí? E punção transtorácica, drenagem percutâneo e cirurgia, se há necessidade de ressecção desse segmento, desse lóbulo afetado. Que vão dar de antibiótico? Gente, antibiótico para abscesso pulmonar é o que mais há esquemas. Se eu puse solamente 2 esquemas acá, podemos dar ceftriaxona mais clindamicina e ou ceftriaxona mais penicilina. Tratamento do abscesso pulmonar, então, é antibiótico e drenagem e, se necessário, ressecção. Acá temos um abscesso que está justo em contato com a parede torácica. E por que eu sei que é um abscesso e que já foi evacuado? Porque, por exemplo, acá eu tenho nível hidroaéreo. Então eu sei que é um abscesso que já foi parcialmente evacuado. Gente, é bem tranqui. Se vocês têm qualquer dúvida a respeito da pneumonia adquirida na comunidade, vocês me enviem aí as dúvidas por WhatsApp. Sim, eu não tenho drama com isso, vou contestar-lhes. Se, por exemplo, querem agregar algo da classe, querem me perguntar a respeito de algo de, por exemplo, pneumonia atípica, pneumonia intra-hospitalária, me podem enviar um mensagito aí que eu lhes contesto. Generalmente, se pergunta, pneumonia adquirida na comunidade, é bem frequente. Necessito que vocês estudem esse tema sim ou sim, fundamentalmente diagnóstico e tratamento. Acuérdense do abscesso e também da pneumonia aspirativa, porque são temas bem perguntados também, honorário gosto de perguntar. E como um plus, eu tenho uma tableta aí dos tratamentos de todas as pneumonias ou da maioria das pneumonias que eu les vou enviar no grupo. Sí, voy a les enviar ahí en el grupo para que todos puedan tener los tratamientos de todas las neumonías. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos hasta la próxima. Tengan un lindo día, linda noche, linda tarde, lo que sea. Bueno, buenos estudios y chao.